Uma janela. Só um minutinho. Eu tenho que deixar alguém entrar ali. Falei. Cancela. Permite entrar. Permitir? Permitir. Aí, só um minutinho agora. Aqui. Pronto. Agora vocês estão me vendo aqui na outra câmera. E eu vou estar explicando então para vocês esse conteúdo aqui da nossa aula de hoje. A gente vai ver um pouco o pensamento ético do pensador Jean-Paul Sartre. Dentro da nossa, o tema da nossa aula de hoje é um pouco sobre cultura, natureza e cultura. A gente vai ver numa perspectiva antropológica e ética o que é e como se dá o pensamento de Jean-Paul Sartre. Para começar a nossa aula de hoje, é, na aula da semana passada, os alunos falaram comigo que eles estavam achando a filosofia um conteúdo bem complexo e bem complicado, porque quando eles estavam começando a entender, eles achando que estavam entendendo o conteúdo, eles viram que não estavam entendendo nada, que na verdade estava gerando mais confusão. Acredito que isso também esteja acontecendo com vocês. Pode usar o chat, gente, para nós podermos nos comunicar, que aí fica um pouco até mais fácil de render um pouquinho a aula. Como eu estou projetando aqui no meu computador, às vezes eu não vejo se vocês falarem. Eu estou, na verdade, assim, eu não escuto, né, se vocês falarem. Mas quando vocês digitam aí no chat, eu consigo acompanhar, porque o celular aqui ele não passa o áudio, mas eu escuto um pouquinho o áudio aqui pelo fone, que ele me dá um retorno aqui do que eu estou falando. Então, para a gente poder dinamizar um pouquinho a aula, na medida do possível, vocês podem ir colocando perguntas no chat ou ir comentando alguma coisa no chat aí, que a gente vai fazendo com que a aula seja um pouco mais interativa. Voltando então ao início. Vocês então acham que o conteúdo de filosofia é complexo, é complicado, é estranho, diferente? Qual o pensamento de vocês acerca desse conteúdo que vocês estão estudando agora, esse ano? Bom, complexo. Bom, Laura, quando a gente começa a perceber que está complicado, quer dizer que a gente está entendendo, tá? E é a mesma coisa eu falo com o Pretinho também, a mesma orientação. No sentido assim, quanto mais. É, é quase igual o problema de matemática. Quando você acha que ele está fácil, pode ter certeza que tem alguma coisa errada. Quanto mais difícil ele parece estar sendo, dando trabalho para a gente poder resolver, quase da mesma forma é a filosofia. Por que a filosofia é um pouco complicada e complexa? Porque ela tenta nos ajudar a pensar. E porque ela não tem uma matéria própria, não tem algo assim palpável ou fácil de ser tão exemplificado como as outras matérias. Exemplo, a gente estuda em português a língua. Nós falamos o tempo todo e temos que falar bem o português. Então é algo prático, você vê isso no cotidiano. Matemática, a gente precisa de matemática por causa de dinheiro, por causa de comprar as coisas, ou por causa de cozinhar, qualquer outra coisa no cotidiano nosso, a gente tem números, não tem? Quantas camisas eu tenho, quantos lápis, quantas folhas de caderno eu tenho. Então, tudo isso aí está relacionado a números. A física, o movimento dos corpos, que velocidade um carro anda para chegar em determinada cidade, quanto tempo ele gasta. Então, isso é física. Química. Pensa a reação química do detergente, por exemplo, para ele poder limpar uma vasilha cheia de gordura. Então, ali pensa gordura, coisa chata, né? Vamos falar assim, que gruda, que se apega às coisas. E aí você passa ali um detergente ou sabão de barra, ela solta tudo com muita facilidade, tranquilidade. Então, assim, todas as matérias, vocês veem a proximidade dela com a vida com muita facilidade. Filosofia, não. A filosofia, a matéria da filosofia é o pensamento. Ou, às vezes, a existência nossa enquanto seres humanos.
Então, por isso que, às vezes, o conteúdo de filosofia, ele é um pouco mais complexo que os demais, porque ele falta essa materialidade. Mas a filosofia tem que estudar justamente o quê? O ser humano. Como o ser humano se vê e se percebe no mundo, e como as nossas relações podem impactar o nosso desenvolvimento enquanto um ser pensante, um ser que pensa. Uma frase de Sócrates ajuda a gente a entender um pouco a filosofia. Sócrates é considerado o pai do pensamento filosófico, e ele tinha uma frase bem marcante que vai aparecer às vezes nas provas, que é: só sei que nada sei. Parece confuso porque é meio que um trocadilho, né? Só sei que nada sei. Para Sócrates, essa seria a máxima da filosofia. Quanto mais consciência nós temos que nada sabemos, mais estamos abertos a saber e aprender algo. Quanto mais certos e donos do saber nós somos, mais presos ou mais, vamos falar assim, limitados seremos. Vocês já conversaram com alguém que já é dono da verdade? Você já viu tanto que é difícil estabelecer um diálogo com essa pessoa? Essa pessoa, a todo momento, quer fazer uma palestra, quer falar com você um tanto de coisa assim, como se ela fosse a dona da razão, tanto que isso é chato, pedante. Já conviver com as pessoas assim? Que só elas estão certas. Então, é mais ou menos isso. É uma pessoa que não vai estar aberta ao conhecimento. Obrigado, Laura. Então, assim, quando Sócrates fala que já, né, porque assim, é chato, né? É uma pessoa que, nossa, não é diálogo, é monólogo, ou uma palestra, né? E a gente, quando quer conversar com alguém, a gente quer trocar uma ideia. Você não sabe de tudo, mas também a outra pessoa que você está conversando não é um doutor. Então, ela também não sabe de tudo. A filosofia traz por marca essa necessidade de buscarmos algo. Temos que sempre buscar o saber, porque buscando o saber nós nos aprimoramos, mas nós nunca vamos ser donos do saber. Ser dono do saber é como eu sou dono desse livro. Se eu pego esse livro aqui, ó, ele é meu, ele está aqui na minha casa, ele tem meu nome, ele está na minha estante, é meu livro. O conhecimento ele não pode ser visto dessa perspectiva, porque todo dia nós aprendemos alguma coisa e todo dia nós vamos ter dúvidas sobre alguma coisa. Então, quer dizer, nós estamos em construção constante. Quem acha que está pronto e acabado pode morrer, porque não vai aprender mais nada. A filosofia nos coloca nessa dimensão, a dimensão de quem está sempre aprendendo. Por mais ignorante que uma pessoa seja, ela sempre tem algo a ensinar. E por mais douto, mais inteligente que uma pessoa seja, ela sempre tem algo a aprender. A filosofia tenta nos colocar nesse nível de humildade, para saber que eu aprendo com vocês e vocês aprendem comigo. E sempre vamos estar partilhando o conhecimento, o saber. Porque o saber não é pronto e acabado. Ele é sempre uma forma de estabelecermos diálogos uns com os outros. Para complementar um pouco a aula de hoje com vocês, eu trouxe o pensamento de Sartre, porque ele traz uma filosofia voltada para a existência. E aí, só para contextualizar para vocês um pouco qual que é o contexto de Sartre. Ele nasceu na França no ano de 1905. Ele foi soldado da Primeira Guerra numa parte, na Segunda Guerra ele foi crítico. E ele viveu ali na Europa no pós-guerra. A Europa no pós-guerra é um período bem próximo ou parecido com a nossa vivência atual depois da pandemia, agora durante a pandemia, depois do coronavírus. Por quê? Depois da Segunda Guerra Mundial, quando houve ali a detonação das duas bombas atômicas de Hiroshima e Nagasaki, as pessoas, a humanidade percebeu que a humanidade, os políticos, ou vamos falar assim, o detentor da bomba atômica, ele tinha a capacidade ou a potencialidade de destruir o mundo. A vida se tornou algo efêmero, algo simples, algo bastante frágil. A mesma sensação nós estamos vivendo atualmente com a questão do coronavírus, porque ele tornou a nossa existência bem assim frágil. Vocês viram a quantidade de pessoas que estão morrendo e o quanto a vida se tornou banal? Todo dia está morrendo aí, gente, no Brasil, quase 3 mil pessoas. Vocês viram, né? Em Paracatu também, quase todo dia morre 2, 3 pessoas. E assim, a morte se tornou algo cotidiano. A vida começou a perder um pouco o sentido. Esse era o mesmo, de fato, Laura. Além de ser muito triste, assim, é algo que marca negativamente, porque a gente fica um pouco sem esperança. Porque a gente já pensa o seguinte: quando começou a pandemia, estavam morrendo pessoas mais velhas, agora estão morrendo pessoas da nossa idade. E aí o pensamento é: nossa, será que agora a gente é o próximo? Então a vida perde um pouco o sentido, a essência. Na Europa, então, pós-guerra, foi esse sentimento também. O sentimento próximo que nós estávamos vivendo, surgiu então essa corrente
filosófica chamada de existencialismo. Sim, eu vou aumentar um pouquinho o áudio. Ela pediu ali, deixa eu só aumentar aqui. Agora. Melhorou? Um pouquinho? A áudio está normal aqui. Não, beleza, agora eu aumentei, coloquei no máximo aqui. Que aí já ajuda um pouquinho, tá, Isabela? Porque a pior coisa que tem é participar da aula e não escutar, né? E é foda. É, o Yuri colocou uma frase boa ali, ó. Professor, se parar para pensar no que é frágil, porque até um pedaço de papel corta, a gente, tipo, então. Sim, Yuri, boa. Realmente, porque assim, ao mesmo tempo que o pedaço de papel é frágil, ele realmente corta e ele pode ser usado como uma faca, né? E ao mesmo tempo que o vírus vem dizimando, né, um país e matando pessoas, ajudando a gente, de certa forma, a evoluir na vida. Acredito que, além de evoluir na vida, algo que o vírus trouxe para a gente foi também perceber que a, as relações e as pessoas são importantes. Porque o Yuri colocou ali sobre a evolução da vida é bem interessante. A gente pensa o seguinte: antes da pandemia, todo mundo queria ficar em família, o mais importante seriam as pessoas, né? E aí, quando as pessoas começam a conviver umas com as outras, elas veem que a convivência é maçante, as pessoas não querem mais ficar em família, entendeu? É bem interessante, porque queira ou não, tem que evoluir. E concordo ali com a Laura, nem tudo é dinheiro, né? Porque assim, queira ou não, até março de 2019, todo mundo queria mais dinheiro, mais fama, mais poder, e muita gente rica, com muito dinheiro e com muita fama, está morrendo sem ar, que é a coisa mais banal, mais assim, tá aí, gente, tudo quanto é lugar, mas as pessoas não estão conseguindo respirar. Então, assim, mostra o quanto que às vezes o dinheiro não consegue comprar a respiração. Pessoas muito ricas que não estão conseguindo vagas em hospitais, sim, pagaram milhões em planos de saúde, não estão tendo acesso, né? Então, assim, só para a gente poder entender. E isso, entendi, Yuri. Um pedaço de papel tem controle sobre a sociedade e as pessoas. Esse vai ser o que você colocou aí, Yuri, é um ponto importante para a gente entender o valor que nós atribuímos às coisas. Porque o dinheiro, ele pega fogo como uma folha de papel, né? Mas só que, queira ou não, esse papel valorizado pelo homem, ele controla e, ao mesmo tempo, determina as relações. Porque é algo que nós atribuímos e que acaba nos dominando. É aquela a frase que se tem de criador e criatura, né? Nós criamos o dinheiro, mas o dinheiro nos controla. Quem manda em quem? Quem usa quem? Quando a gente utiliza o dinheiro como fim, como meio, nós temos sempre a possibilidade de realização. Quando a gente usa o dinheiro como fim, acaba que ele nos aprisiona. Como fim é o seguinte: eu utilizo o dinheiro para poder adquirir esse relógio. Eu uso o dinheiro. Então, o meu fim é usufruir desse relógio no meu pulso e poder olhar as horas, medir batimento cardíaco, essas coisas. Mas o fim meu é o quê? O relógio. Mas se eu tenho dinheiro como fim, é, nada vai me trazer satisfação, porque eu só quero dinheiro pelo dinheiro. E um dos grandes problemas que a gente vive, eu concordo com o Yuri, com a Laura, é que as pessoas às vezes valorizam demais só o ter e esquecem o ser. Esquecem a possibilidade de estarem vivendo e aproveitando o que se tem ao alcance. Dá para ver muito, né, filme, né, professor? Alguém cria um objeto e um monstro tenta dominar, mas não, realmente, não consegue. Mais ou menos isso. A gente criou meio que um monstro e ele meio que impera e engole a vida das pessoas. Ele meio que mastiga a vida. Pode ver que assim, as pessoas ao nosso redor vivem um pouco um The Walking Dead, só que buscando cada vez mais riquezas. Dinheiro é bom, claro, mas temos que colocar outras coisas antes do dinheiro. Nossa família, nossa saúde, nossa felicidade é muito mais importante, sim. E aí, assim, um ponto que eu quero que vocês gravem da aula de hoje, gente, seguindo o que a Laura falou, a gente nunca pode ter as coisas com um fim, as coisas têm que ser sempre meio. Então, eu trabalho muito para ter muito dinheiro para proporcionar bem-estar para minha família, para mim ter mais conforto, mais bem-estar, mais saúde, mais comer melhor. O fim meu do meu trabalho não é o dinheiro, é o bem-estar. Porque se eu trabalho pelo dinheiro ou para só o dinheiro, não tem sentido. A mesma coisa,
é, saindo dinheiro e voltando para o estudo. Vocês estudam para quê? Porque quando o ensino, quando o estudo, ele tem um fim em si mesmo, às vezes ele se perde um pouco, tá? Quando assim, vocês estudam para quê? Vocês estudam para aprender ou vocês estudam para passar de ano? Aí vocês vão falar assim, os dois, pessoal. Ninguém gosta de reprovar, lógico, ninguém gosta de reprovar nem perder tempo. Mas a gente tem que ver para que a gente estuda também. Porque quando a gente estuda para aprender, a gente leva para a vida. E essa vida pode tornar vocês um profissional diferenciado. Quando vocês estudam só para passar de ano, é só mais uma etapa, é só mais um passar tempo. E aí acaba que a vida perde um pouco o sentido. E o estudar também perde o sentido, porque estudar para passar de ano é fácil. Agora, estudar para aprender, como o Yuri colocou, é difícil. Porque, além de dar trabalho, viu, gente? Tudo na vida que dá trabalho é bom, vocês vão ver isso. Ao longo da vida, vocês vão ver que tudo aquilo que dá um pouquinho de trabalho, que você tem que se esforçar, é gratificante alcançar aquilo. Para quem gosta de jogar qualquer jogo, seja futebol, vôlei, handball, ou qualquer coisa na rua aí, sabe que quanto mais difícil a partida, mais difícil aquele momento ali daquele campeonato, mais satisfatório é alcançar o troféu. Então, só para a gente entender que a vida nossa, e o aprender, o estudar, o trabalhar, tudo aquilo que dá um pouco de trabalho traz maior satisfação. E levando assim para as relações também, né? Aquela pessoa que dá muito trabalho para você conquistar é uma pessoa também que você valoriza mais do que aquela outra pessoa que foi muito fácil, né? Ah, não, fulaninha ali, ó, chegou, pegou. Não, aquela dali deu trabalho, foi difícil pra caramba e tal, e se valoriza, né? Tem um valor maior, que a pessoa se deu um valor. Não, Breti, que assim, dá para a gente poder entender nessa perspectiva, não só na perspectiva do dinheiro, da sociedade, do estudo, da vida, das relações, só para a gente entender que tudo às vezes é muito interligado na questão do valor e de como vivemos, tá certo? Então, é só para a gente descontrair, mas ver que tem sentido, tem lógica, não tem? Vocês viram que tem sentido e que isso acontece muito na vida da gente e nas nossas relações. Nada. Isso é só experiência, ô Yuri. Só experiência só que ajuda o povo a se valorizar um pouquinho também. O autor de hoje vai falar um pouco disso também. Vocês vão ver lá na frente, quando a gente for falar sobre ser tratado como pessoa e ser tratado como objeto. Que aí vocês vão ver também. Mas seguindo, um pouco da nossa aula, então, isso é só para contextualizar vocês do existencialismo. Essa corrente filosófica tenta mostrar que a nossa vida acontece na existência. É engraçado, né, pessoa, que ninguém tá nem aí com ninguém, pisando os outros e humilhando, sim. E assim, uma das coisas que tenho aprendido, e aprendi um pouco nessa pandemia, Yuri, que às vezes uma pessoa que gosta muito de pisar e humilhar as pessoas é porque ela foi muito pisada e maltratada, então às vezes ela só reproduz aquilo que ela só o que ela sabe fazer, entendeu? Então às vezes assim, ultimamente eu tenho tido dó de algumas pessoas por isso, porque você vê assim, a pessoa é tão ela só sofre, né? Então ela só causa sofrimento. Então por isso que é bom às vezes a gente se afastar delas e deixar ela sofrer sozinha, porque se ela quiser ajuda, a gente ajuda, mas se não quiser também, mas isso é chato pra caramba, tá? Quando assim, pessoa que não considere, não respeita a outra pessoa. Eu falo isso sempre, que é, gostar, gente, ninguém é obrigado, não. A gente não precisa gostar de ninguém, não. Vocês não precisam gostar de mim, nem eu preciso gostar de vocês, mas respeitar nós somos. É uma questão de obrigação. Eu devo respeito a todo mundo. Assim como eu respeito todo mundo, também quer ser respeitado. Então, quando a pessoa não me respeita, eu geralmente faço dar tchau para ela, que eu falo assim, quem vai perder eu sei, tchau. Né? Agora, quando a pessoa me respeita, a gente convive e vive de boa. Mas quando é uma pessoa assim muito amargurada, a gente deixa de ladinho, né? Porque assim, fica com a sua vidinha ruim aí do lado, que vamos tocar a nossa aqui, melhorzinha aqui nesse caminho, certo? Mas concordo com vocês e acho que assim, isso é chato. A gente pode viver assim, não. Bom, seguindo aí que o próprio que o Yuri falou no sentido do humilhado, serve para a gente pensar um pouquinho na questão da existência. O Sartre fala o seguinte: vocês acreditam que a nossa vida é definida pelo que nós somos ou pelo que nós construímos? Antes dessa filosofia, as pessoas achavam que o ser humano era bom, que algumas pessoas eram boas e outras pessoas eram más, mas que na sua essência a pessoa era aquilo que ela é. Entendeu? Tipo assim, você nasceu numa família boa, logo você é uma boa pessoa. Você nasceu numa família má, logo você é uma má pessoa. Mas boa, no sentido, boa para alguns e má para as outras. Vamos uns exemplos assim, mais palpáveis.
Vamos pensar um menino que nasceu lá no bairro de periferia, do lado da casa dele tem duas bocas, os mano é tudo amigo dele, a gente joga bola junto, a gente tem a vida de boa. Mas o cara fez a escolha do caminho mais difícil. Ele teve a oportunidade, sim, de estar próximo ali com a galera da boca, mas ele não fez essa opção. Trabalhou de servente pedreiro, virou pedreiro, construiu a casinha, criou os filhos, a esposa, tem uma vida honesta, e essa foi a escolha que ele fez, esse caminho mais difícil. Quando você olha o lugar que ele nasceu, você já faz um pré-julgamento e pensa que ele não é uma pessoa tão boa, principalmente pelos vizinhos e amigos. Mas os vizinhos e amigos não é ele. Não foi a escolha que ele fez. A escolha que ele fez foi ser um pouquinho diferente daquilo. Ele escolheu o outro caminho. Ao mesmo tempo, tem o outro que nasceu em berço de ouro e estudou nas melhores escolas, teve sempre as melhores oportunidades. Mas ele escolheu ter uma vida de aventura, de adrenalina. Ele começou a sentir prazer em entrar no mercado e roubar coisa. Depois, roubar no mercado estava pouco, ele começou a roubar carro. E assim, ele achava bom só entrar e roubar, nem precisava daquilo, ele jogava tudo fora. Depois começou a entrar em casa de pessoas, porque assim, ele achava aquela adrenalina top, dava uma satisfação para ele gigantesca. Mas aí você pensa, oh, mas o cara tinha de tudo, tinha dinheiro, família, tinha riqueza. Mas por que ele rouba? Porque ele gosta de aventura, de adrenalina. A origem deles definiu quem eles eram. Tanto o cara simples lá, vizinho da boca, como o cara rico, que nasceu em berço de ouro, definiu quem eles são? Não, né? Que aí vai contra um pouquinho a essa, né, Yuri? Aquela coisa que fala, né? Filho de peixe, peixinho é. Sim, filho de peixe, peixinho é, serve enquanto valores que a gente recebe da nossa família, mas as escolhas são nossas. Essa é a ideia do pensamento existencialista. Nós não temos uma essência. E aí concordo com a Laura. Nós não temos uma essência de falar que eu seja bom ou mal. As nossas escolhas definem quem somos. Um exemplo mais próximo de vocês para entender um pouco o pensamento de Sartre. O exemplo que eu dei ontem na aula com os meninos foi a questão do próprio Big Brother, que ajuda vocês a entender um pouquinho. Sim, realmente, Laura, um pouco isso mesmo, porque assim, as escolhas nos definem quem somos. E a gente, antes de poder julgar alguém, a gente tem que entender um pouco o seu contexto e saber o que a pessoa fez de fato, porque às vezes nem sempre aquilo que aparece ser é. E isso, mais ou menos isso mesmo, Yuri, certinho. Porque aquilo que você escolheu ser, você vai ser. E assim, para ajudar a entender um pouco o que você está falando, Yuri, eu vou falar a questão do próprio Big Brother. Vamos pensar que todo mundo que entrou no Big Brother ali entrou igual. Entrar na casa. Enquanto eu falo de Big Brother, não no sentido também assim de falar o que eu assisto, não assisto, tá, gente? Eu não tenho esses julgamentos, eu não julgo aquilo que a pessoa escolheu assistir ou não assistir, curte ou não. Eu não tenho isso não. Eu acompanho o Big Brother quando eu tinha Instagram, pelo Instagram e depois pelo UOL. Todos os dias eu entro no UOL para ver notícias e vejo as coisas do Big Brother, me chama atenção e eu sempre leio uma ou outra matéria. Trouxe o exemplo do Big Brother para vocês entender a questão das escolhas, que nós não nascemos prontos. Nós vamos construindo a nossa existência a cada dia com as nossas escolhas. Vamos lembrar lá que no início do Big Brother, todo mundo entrou na mesma casa, com as mesmas. Deixa eu ver, eu coloco ali. Eu não julgo ninguém. E acredito que, tipo, todo mundo tem potencial. Mas às vezes, tipo, seu psicológico está abalado, que não consegue escolher. Sim, realmente, dependendo assim. Não só que tá, não é que não esteja só abalado, Igor, mas está às vezes sufocado, pressionado, abafado, até mesmo assim, tão nublado, tão cheio de perspectiva que acaba que é só aquele caminho que tem mesmo, tá certo? Minha mãe me fala um ditado, mais ou menos, que eu acho que é certo. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. Sim, é bíblico. Acho que Jesus fala isso. Jesus fala isso na Bíblia. Me diga com quem tu andas, que eu direi quem tu és. E serve também para a gente entender quais são as pessoas que você escolheu para estar do seu lado. E isso serve para a gente poder avaliar essa perspectiva. Tem mas eu não acho certo. Assim, Laura, tem as suas, tem um lado de verdade, não é tudo verdade. Porque às vezes assim, você pode ter alguns amigos que fizeram outras escolhas, que não fizeram as escolhas que você fez e continuam sendo seus amigos, correto? Mas assim, tem algum sentido no sentido de poder melhorar a nossa vida.
Não é porque tal pessoa fez aquilo que eu vou fazer. Correto, não. E nesse ponto que eu ia falar com você. É, um exemplo que eu vou te dar a vocês vai ser assim, mais uma perspectiva positiva, para ajudar vocês a entenderem. Esse aí, ó, me diga quem tu és, com andas que eu dizer quem tu és. Quando você anda com uma pessoa, por exemplo, que é muito dedicada, muito esforçada, muito trabalhadora, inteligente, ou vamos pensar assim, pensa um amigo seu aí que já está trabalhando, que está estudando e que tem os trabalhos de tudo em dia. Quando você está convivendo com essa pessoa te pressiona a ser uma pessoa melhor, não é? Vocês não acham? Que ele pensa, o cara trabalha, o cara faz tudo, ele, assim, ó, tá no ritmo, e ainda te dá atenção ainda, e você fica assim, pô, eu não, só tô estudando aqui, tô conversando com ele, ele tá achando difícil, o cara ainda tá trabalhando. Então, assim, essa é uma influência positiva que ele exerce sobre você. Agora, quando você fica com uma pessoa, é, ou apenas te dá essa moral, e isso te fala, tá ali só te dando força, boa. Agora pensa o contrário, pensa quando você está convivendo com algumas pessoas que são assim, meio que mais preguiçosas, que são mais preguiçosas, que não quer saber de nada, que não trabalha, que fica só falando mal das outras pessoas, acaba que isso também te influencia, né? Você acha que essa pessoa vai te incentivar a se tornar uma pessoa melhor? Não que você vai ser como ela, a Laura falou bem. Não é que a outra fica ali só na farra, na festa, que você também vai fazer. Você, ela, sua amiga, vocês cresceram junto, ela fez escolhas diferentes e tal, assim vai. Mas assim, geralmente as nossas amizades têm uma influência e um peso na nossa vida. Não que a gente tem que escolher, selecionar, só vai conviver com pessoa top. Não, não, não é isso. Mas a gente também vai ser um pouco influenciado e essas pessoas vão estar próximas da gente também como pessoa. Então, por isso que é importante. É, o Yuri colocou, né? Igual eu acho que tudo, como é que é? Que tudo é em dia, trabalhando, e eu ainda arrumo casa e dou banho no cachorro. E isso, desse jeito, Yuri. E assim, você ainda trabalha, arruma tudo em casa, ainda dá jeito ainda de dar banho na cachorra, né? Tá vendo? E, assim, mas acontece mesmo, tá certo. Pessoas e pessoas, são escolhas e a gente acaba tendo essa responsabilidade. É, uma coisa que eu quero que vocês gravem também é a questão dos ditados. Todo ditado popular é uma sabedoria popular, uma sabedoria de experiência, mas ela não contém toda a verdade, ela tem um pouco de verdade, tá? Acho que a única verdade que ela pode ser universal é a questão de Deus, que acaba que traz valores e traz sempre uma presença de esperança para todos nós, e algo que seja universal, seja a justiça e a honestidade. Isso é universal, em qualquer lugar. Os outros valores, nem valores, os ditados populares, a filosofia, a ciência, tudo vai trazer um pouco de verdade para a gente, mas nunca verdade plena, tá? Então, assim, por isso que vocês vão ver as lacunas. E quando isso aqui, tudo que vocês três falaram, Laura, Bretin e Yuri, isso é filosofia. Por quê? Vocês conseguiram ver lacunas num ditado que a mãe de vocês usa e fala com vocês no dia a dia. Vocês viram que ele não é totalmente perfeito, completo, que ele não é universal. Ele tem um fundo de verdade, mas ele também tem um fundo que não é tão verdadeiro. Porque, por mais que meu amigo seja de cachaça, ou vamos falar assim, eu tenho um relacionamento de 4 anos com a minha namorada, mas assim, eu tenho um outro amigo que ele é vida louca, ele não tá nem aí com um relacionamento. Ele gosta assim, uma essa semana, uma outra semana que vem, e segue a vida. Para ele, assim, padrão de vida dele, são escolhas dele. Mas a gente continua sendo amigo. A gente participa de churrasco junto, ele vem aqui, vinha, né, na minha casa, a gente convivia e segue a vida. Eu não dou palpite na vida amorosa dele, nem ele na minha. Nem ele também me influencia. E também nem minha namorada também não importa da gente ser amigo. Tá certo? Porque assim, ela sabe o caráter que eu tenho, a pessoa que eu sou, e ela sabe a pessoa que ele é. Cada um fez suas escolhas. Tá certo? Então, assim, e a gente é amigo bem próximo, só pra vocês entenderem assim, meu amigão, entendeu? Mas as escolhas dele não são minhas, e as minhas não são dele. Mas nós, enquanto amigos, nos entendemos e apoiamos um ao outro. Não precisa da gente ser iguais para sermos amigos. Às vezes o fato de sermos diferentes justamente nos ajuda a sermos próximos uns dos outros e apoiar um ao outro quando o outro precisa. Só para a gente poder entender o ditado e ao mesmo tempo mostrar para vocês que ele tem validade, mas ao mesmo tempo não é uma validade universal. Falei bastante, né, gente? Quase que eu confundo vocês. Assim,
Só para evidenciar um pouco o ditado e trazendo um pouco para a nossa aula a partir do existencialismo. Os tópicos que a gente vai ver na aula de hoje, tá aí, ó, são esses aí: existencialismo, liberdade, má fé e responsabilidade. A liberdade está sempre relacionada a escolhas. Má fé é uma pessoa que vive se enganando. E responsabilidade, ela está atrelada ou imersa na liberdade. Só é livre quem é responsável. Não existe libertinagem, tá, gente? Ah, não, vou fazer tudo que eu quiser. E não estou nem aí com nada e ninguém. Isso não é liberdade, isso é libertinagem. Isso é uma falsa ideia de liberdade, porque a liberdade te traz responsabilidade. Porque quando você escolhe algo, você se compromete. E às vezes, escolher algo é algo angustiante para todos nós. Seguindo, senão eu falo muito em um ponto e não expresso o outro. Aqui, ó, tem um conceito para vocês do que é existencialismo. Vou ler e destaco para vocês essa última frase. O existencialismo de Sartre é uma filosofia que procura explicar todos os aspectos da experiência humana a partir da experiência cotidiana, levando em consideração a existência, a essência e a liberdade de escolha, e sua relação com o outro. O princípio básico do existencialismo é: a existência precede a essência. Bom, se vocês estivessem na escola, eu ia falar com vocês para sublinhar essa frase, tá? E assim, é uma característica. Eu dou aula com livros, tá, gente? O livro de vocês vai ser esse. Acredito que agora, depois que sair da onda vermelha, vocês vão lá na escola buscar ele. Esse aqui é o livro de vocês. Poderia ser qualquer um desses outros aqui, mas eu escolhi esse porque ele é mais fino. Porque na minha aula todo mundo tem que levar livro, tá, gente? Na minha aula ninguém copia a matéria, porque a matéria está no livro, não precisa copiar a matéria. E a gente geralmente sublinha o livro. Vocês riscam o livro lá porque ele é seu. Então, por isso, assim, já sublinham, porque vocês vão estudar para a prova justamente as matérias que vocês sublinharem. Essa frase era uma frase que ia cair na prova, por isso que eu vou explicar para vocês. O que significa a frase? A existência precede a essência. Você primeiro existe, se escolhe, faz suas escolhas para depois definir se você é bom ou se você é mal. O exemplo que eu dei lá no início, vamos pegar o exemplo do Big Brother, fica mais fácil. Pensa lá na Juliette. A Juliette é aquela que fez as escolhas mais acertadas para ganhar o jogo, não foi? Ela não xinga ninguém, ela não fica fazendo palestras sobre racismo, ela não fica palestras sobre desconstrução, fica fazendo nada disso. Ela convive com um com o outro. Na primeira semana foi muito educada com o Fiuk, ela nordestina, pobre, né? E o Fiuk, filho de cantor famoso, um cara aí da mídia, rico, né? Foi desprezar a menina só porque ela era nordestina, nos primeiros episódios, nos primeiros dias lá da casa. E aí o Fiuk ficou de vilão e ela ficou de boazinha, porque ninguém gosta de ninguém humilhando ninguém. Uma coisa que o Yuri falou aí, ó. Ninguém gosta disso, não. Logo, ela continuou fazendo as escolhas acertadas, sendo uma pessoa de boa, convivendo ali na maciota com todo mundo. E as pessoas que, entre aspas, se achavam muito escoladas e começaram a perseguir as outras ou a querer fazer discurso, todas foram saindo. Nego Di, Carol Conká, Projota, a galera rodou, não foi? Aí eu pergunto a vocês, o que que definiu elas saírem do jogo ou não? Foi a essência delas ou foi a existência delas? A casa era igual para todas, mas as escolhas que elas fizeram apresentaram ou evidenciaram para as pessoas a, aquilo que elas são, a existência. Parabéns, Laura. Isso mesmo. A existência delas mostraram a essência delas. Na primeira semana de jogo, todos eram iguais. Na segunda semana de jogo, a gente já sabia quem era o bonzinho e quem era o mal. O mal não no sentido de ser perverso, mas no sentido de ser uma pessoa que não é agradável para nossa convivência. Quando as pessoas se simpatizam, por exemplo, com a Juliette, eles se simpatizam com a pessoa que elas podem conviver como uma amiga. Uma pessoa que pode estar ali na festa comigo e conversar de boa, não vai ser tão desagradável. Isso. Enquanto as outras pessoas que foram eliminadas são as pessoas que têm um comportamento deplorável, que geralmente, assim, fofocam, falam mal umas das outras, julgam, menosprezam. Então, são pessoas que nós não queremos na nossa convivência. Então, o que define a minha essência como uma boa pessoa, um bom aluno, um bom professor, um bom filho, um bom namorado, uma boa namorada, um bom pai, uma boa mãe, um bom profissional, são justamente as minhas escolhas e a minha existência. O meu existir define aquilo que eu sou enquanto pessoa. Cadê o. Deixa eu só voltar ali para ler.
A essência eu acho que é mais importante para o conceito do que a existência. Sim, aí vou te explicar para você entender o seguinte: a essência ela é mais importante, mas a existência que define a sua essência. A sua essência ela vai ser construída com o seu dia a dia. As escolhas que você faz vão evidenciar se você é honesto ou não, se você é uma pessoa do bem ou não. O conceito essência, sim, ele é mais importante, porque é seu íntimo, é seu interior, é seu caráter. Mas o seu caráter ele vai ser demonstrado com as escolhas que você faz e que vão ser vividas no cotidiano. Sem viver, não tem como saber se aquela pessoa é boa ou má, entendeu? Então, eu concordo com você. Realmente, a essência é algo que, assim, vocês podem sempre pensar na essência como caráter. Caráter é aquilo que você tem o valor mais intrínseco que você trouxe de seus pais, que você trouxe da sua família. São valores que você não vão abandoná-los jamais. Mas esses valores vão ser evidenciados com as minhas ações. As minhas ações enquanto pessoa, enquanto ser humano. O próximo tópico, que ele vai falar um pouco sobre o ser em si e o ser para si. O ser para si, o ser em si, é quando você lida com um objeto. Aqui, ó, eu vou colocar o seguinte: o ser em si é o que povoa o mundo. Qualquer objeto que não é nada além daquilo que ele é próprio, daquilo que ele próprio é. Este não possui consciência e não muda na presença do outro. É um ser em si apenas. Para ficar fácil para vocês, o ser em si é essa caixa. É um objeto que eu carrego, movo e coloco onde eu quero. Quando eu trato o objeto enquanto um ser em si, ele não vai deixar de ser, vai mudar enquanto potencialidade ao longo da existência. Ele vai ser sempre continuar uma caixa. Ele não tem consciência. Quando nós lidamos com os objetos, você move ele e põe ele onde você quer. Ele é um ser em si. O problema é quando a gente lida com o ser para si. O ser para si é uma consciência humana, é um ser. Enquanto o ser, ele tem uma potencialidade de mostrar algo que eu quero ver e algo que eu não quero perceber. Porque ele tem possibilidade de escolhas e ele é livre. Então, o ser humano é um ser para si, é uma consciência. O problema é quando eu trato o ser para si como objeto. E é aquilo que eu falei com vocês no início. Quando uma pessoa tem consciência do que ela geralmente não aceita ser tratada diferente pelas outras pessoas, porque ela tem consciência da sua liberdade. Quando a pessoa não tem consciência de si, acaba que ela pode ser tratada pelo outro como objeto. E aí ela vira um ser para si. Um ser em si, não um ser para si. Um ser para si é aquele que entende que o outro é um ser que existe. E um ser em si é um objeto. Mas a gente tem que tomar cuidado para não tratar outra pessoa como objeto, mas tratar sempre como pessoa, como sujeito. Porque ela vive a liberdade e ela tem possibilidade de mudar, de ser diferente, de crescer enquanto pessoa. Bom, depois desses termos complexos de Sartre, a gente chega na liberdade. A liberdade para Sartre é um tema pesado e ao mesmo tempo significativo. Pesado não no sentido de ser algo desagradável, mas assim, cheio de muito significado. A frase: cada homem tem a liberdade de fazer de si mesmo o que quiser. No entanto, ele é responsável por seus atos e escolhas. O homem é condenado a ser livre. Para Sartre, liberdade não é algo que eu possa escolher. É algo que é me imposto porque eu tenho que decidir sobre o que eu quero e o que eu não quero. Quando eu falo de liberdade aqui, ó, Sartre fala da liberdade entre as possibilidades. Eu não podia escolher, por exemplo, eu não posso escolher se eu quero ter cabelo liso, loiro, castanho ou preto, ou caracolado. Essa não é uma decisão que não está a nível da minha responsabilidade. Eu nasci assim, isso é genético. Mas o corte de cabelo que eu tenho, ele sim pode ser definido pela minha vontade. Aí eu posso escolher. Eu posso escolher cortar o cabelo ou não cortar, posso escolher fazer um degradê ou não, posso escolher passar na zero, tá certo? Não tem problema. Essa é uma possibilidade minha. A mesma coisa, a cor dos olhos. Não, quero ter os olhos azuis, verdes. Não, quero ter vermelho. Não, não, quero ter os olhos pretos. Não, você nasceu assim. Aceita que dói menos. Agora, como você vai utilizar seus olhos, aí já é outra história. Tá certo? Se eu vou colocar uma lente ou não, se eu vou precisar de óculos ou não, se meus olhos consigam enxergar a distância, por exemplo, sem
óculos. Meu óculos, por exemplo, é só para longe. Para perto eu leio, enxergo direitinho, mas longe eu não enxergo. Mas a cor dos olhos não é possibilitado para mim escolher. Mas o tipo de óculos que eu posso usar, sim. Se eu quero borda fina, borda grossa. Se eu quero pôr lente, quando de vez em quando ponho a lente, usar lente. Então, essa é uma opção minha. Aqui agora cabe a gente pensar por que ele fala que nós somos condenados a ser livres? Porque nós somos condenados a decidir. A todo momento nós temos que decidir algo. E decidir algo é angustiante. Vamos pensar aí quando você tem que escolher, por exemplo, vir para a escola ou não. Para alguns é fácil, a mãe determina, né? A outros não. Eles têm que ir para a escola porque eles têm que aprender, porque eles sabem que isso é necessário. Todos têm que ser responsáveis. Antes de continuar na liberdade, eu vou aproximar de um outro conceito dele aqui, que é a má-fé. A má-fé ajuda a gente a entender o que não é liberdade, ou a pessoa que foge da liberdade. O que Sartre fala acerca da má-fé? Sartre fala que a má-fé é uma mentira que o ser humano conta para se livrar da angústia. Quando eu falo com vocês da liberdade, eu só dei conceitos simples para vocês. Vamos pensar algo mais complexo. Você está trabalhando, você não está trabalhando, mas você está estudando de manhã e você está gostando. Vamos pensar assim: nós não estamos em pandemia. Pensem aqui comigo um cenário hipotético. Nós não estamos em pandemia. Você está lá na escola, convivendo com os amigos, uma vida boa, com a chatura normal da escola, mas com os momentos agradáveis, e está assim, num ritmo legal. Aparece uma vaga de emprego para você. Só que tem que ser de dia. E aí você vai ter que passar a estudar à noite. E aí você fica naquela. O que eu faço? Eu trabalho porque eu vou ganhar dinheiro, vou ter um pouquinho de renda, não preciso não. Minha casa aqui, meus pais bancam tudo, meu pai fala que eu posso começar a estudar, trabalhar só ano que vem. Mas saiu agora essa oportunidade de ter uma rendinha a mais, ter um dinheiro, quero ter esse trabalho. Mas eu vou perder o último ano ou 2 anos de ensino médio com os meus amigos na escola. O que eu decido, hein? O que vocês acham que é que é fácil? Vocês acham que essa decisão para esse jovem, por exemplo, para alguns de vocês vai ser fácil? Entre conviver com os amigos nos 2 anos que ele tem no ensino médio ou trabalhar? Vai trabalhar, ele vai ter o dinheiro, vai ter o lucro, mas aqui ele vai ter as experiências. Ele vai poder passar raiva nos outros, vai poder disputar campeonato da escola, vai poder pegar um ou outro na escola também, vai ter esses relacionamentos. Se tem namorado, se tem namorado, vai poder namorar, vai poder curtir o momento. Ou então trabalhar e ficar, vamos pensar assim, tendo um dinheirinho para poder gastar com o que ele quiser. Duas possibilidades. Aí depende de qual que é a sua escolha. Quando ele está nessa situação, Sartre fala que ele vive angústia, porque ele não sabe qual que vai ser o caminho mais acertado. Porque ele pode ficar na escola, por exemplo, para estudar, fazer uma faculdade, passar na federal e ter uma vida fantástica, e ter um emprego muito melhor. Mas ele pode ingressar agora no mercado de trabalho também e crescer na empresa. Ele pode começar como um atendente e depois virar gerente, tá certo? Ou virar ali alguém, um CEO, e sucessivamente. Ele tem potencialidade para isso. Ele não sabe o futuro, ele só vive o presente. E aqui vai um lembrete para vocês. Toda decisão tem gosto de morte. Porque quando ele escolhe a outra morreu para ele. Então, por isso que a liberdade, quando a gente fala que é condenada, ela causa em nós angústia. Porque quando você escolhe uma coisa, a outra morreu para você. Então, se ele escolhe ficar na escola, morreu para ele essa possibilidade desse trabalho e essa possibilidade de crescer nessa empresa. E quando ele escolhe o trabalho, morreu as relações, morreu esse tempo de viver ali na escola essa juventude, esse aprendizado, de forma um pouco mais integrada, um pouco mais intensa. Então, isso para ele morreu. O que ele faz, hein, gente? Isso é angústia. Isso é liberdade. E isso traz em nós vamos falar assim, esse sufocamento. Meio que sufoca mesmo, que você não sabe o que você faz, qual caminho seguir. Quando a pessoa escolhe a má fé, o que ela faz? Ela chega para a mãe e pergunta: mãe, o que eu faço? Eu escolho trabalhar ou escolho ficar na escola? Aí sua mãe fala assim: não, escolhe ir para a escola. Aí você vai para a escola. E aí lá na escola, você é feliz, realizado, depois que você termina, você entra no mercado de trabalho, vive as suas experiências, aprende muito e tal. Quando você fica feliz, ótimo. Mas só que você vai para a escola, e aí logo você começa a brigar. Logo sua namorada te larga. Logo chegam os professores chatos, você não começa a aprender, aquele povo que não quer dar aula direito.
E aí você fica pensando, nossa, se eu tivesse ido trabalhar, eu tava ganhando muito mais do que estar aqui nesse lugar chato hoje. A culpa de você ter ficado na escola é de quem? É sua ou de sua mãe? Sua mãe. Sua mãe não falou com você? Que você não devia ir pra escola? E você escolheu por causa que sua mãe quis. Qual que é a sua responsabilidade nessa decisão? Nenhuma. A mesma coisa ao contrário, você começa a trabalhar, não dá certo, não tem perspectiva de crescimento, lá é uma bosta, logo seu namorado te larga, começa a ficar com seu melhor amigo, ou o contrário, né? Seu namorado te larga vai ficar com sua melhor amiga, porque assim, ele tá lá na escola, né, dando assistência, atenção, todo mundo tá aprendendo, todo mundo passando no vestibular, você não, você rodou, sobrou na história. E seu pai tinha falado com você para ir trabalhar. Então a culpa do seu desgosto ou da sua vida inútil é culpa de quem? Seu pai. Porque ele falou com você para fazer isso. Não foi você que escolheu. A má fé é quando a pessoa escolhe não escolher. Quando a pessoa faz a opção de se esconder na decisão de outra pessoa. Ela não exerce a liberdade. Ela renuncia à liberdade para se esconder atrás de outra pessoa. Porque a culpa nunca é dela. A culpa é sempre da outra pessoa. Forte, né, gente? Mas ajuda a gente a entender um pouco por que, que a liberdade de Sartre ela impacta a nossa existência e ela nos mostra que a responsabilidade, agora eu volto lá para falar com vocês isso, olha, a responsabilidade é cada escolha carrega consigo a obrigação de responder pelos próprios atos, um encargo que torna o ser humano o único responsável pelas consequências de suas decisões. Quando você é livre, e quando você tem consciência de que você escolhe e você é responsável, você automaticamente vive essa consequência dessa liberdade. Mas você pode ser covarde e escolher viver na má fé. Por isso, assim, nós podemos escolher o que queremos ou podemos sempre nos esquivar do que queremos, tentando se esconder atrás da decisão de outra pessoa. Na próxima aula eu continuo com você, gente, que já é 9h58, né? Daqui a pouco já tem a aula do outro professor. Eu vou postar para vocês daqui a pouco ali o PET complementar para vocês corrigir, para vocês fazerem no formulário. Mas são 3 questões fechadas lá, é só vocês marcar e responder. Mas tentem participar. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje, possam ter aprendido um pouquinho. Na próxima aula eu vou com vocês, é, justamente falando para vocês sobre o pensamento de Sartre e já introduzo outro pensador já também para vocês. Laura colocou aqui por último. É, Depende do que essa pessoa quer para o futuro. Sim, realmente, Laura. Depende do que ela quer e depende, assim, do peso e do valor que tem aquilo que está ao seu redor, né? Porque tudo é muito pesado. Mas esse depender aí que é o problema. Porque como a gente não sabe o que vai acontecer no futuro, o presente meio que impacta a nossa vida com muita força, né? Que a gente meio que fica na incerteza. É, certinho. Gente, muito obrigado vocês pela presença. Acredito que deu para vocês aprender um pouquinho hoje, não deu? Sim, Yuri, ó, e particularmente sim, Yuri. Eu falo com vocês de preferência. Já trabalhei de servente, tá, Yuri? Hoje, assim, sou professor aqui, na escola, sou diretor na faculdade, foi estudar para não ralar no sol. Isso, boa, Laura. Realmente, tem que ter noção. Se não tiver noção, é projeto, seguir. Pretinho, falou pra você, brigadão, tudo de bom. Deu a pensar um pouquinho, que bom. Esse é o intuito, a gente pensar um pouquinho para nós melhorar. Valeu, Laura, obrigado. Vamos melhorar sempre, melhorar a nossa aula, precisa aprender um pouquinho. Você trabalha de servente, Yuri? Eu trabalhei quase um ano. Falou, Luan, brigadão. Bom, Yuri, trabalhar é bom, dá dignidade pra gente. Falou, Yuri, brigadão. Qualquer coisa, conta comigo. Um abração pra vocês. Tchau, Rayane. Rayane, falando certo seu nome.